paz do Senhor. Jovens, adolescentes preciosos de Jesus. É motivo de muita alegria nessa noite poder estar com vocês para ministrar a palavra do Deus vivo. Glória a Deus. Eu, particularmente, estou gostando muito. Não gostei muito da dancinha que vocês fizeram aqui na frente. Porque, afinal de contas, crente que é crente não dança. Eu também não gostei muito dessas letras de jornal, de revista. Poderia ter um colorido. Também achei que ficou muito pequeno, mas é o que eu acho. E eu tenho que expor o que eu acho a vocês. A música também não estava lá essas coisas, mas é o que eu acho. Fala no microfone, irmão. Obreiro Tiago. Amém. Tem um pessoal de outra igreja que mandou mensagem agora, eles estão querendo participar junto com a gente. Blasfêmia! De outra igreja? Aqui não pode. Senta lá, obreiro. E fica lá na porta, porque se quiser entrar, você proíbe. Porque nós somos diferentes. Nós somos especiais. Mas como eu estava dizendo a vocês, amada igreja, jovens do Senhor, o louvor não estava lá, essas coisas. Eu, particularmente, não gostei muito, mas eu sou assim. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Às vezes acho que é certo, às vezes acho que não é certo. O que eu penso, eu preciso expor. Não gostei. Achei muito barulhento. Afinal de contas, Deus não é surdo, não é verdade? Para que tanto barulho? Para que tantos instrumentos? Olha lá, até da MEC. Eu acho que é muito exagero. Computador lá em cima. Apenas um violãozinho já daria certo. Essa água vocês oraram antes de trazer para mim? Eu tinha falado 9, obreiro. Agora vocês podem dar risada, irmãos. É claro que isso tudo foi uma encenação. Porque tem tudo a ver, graças a Deus, o louvor estava muito bem, estava muito bom, amém? Amados, na verdade isso tem tudo a ver com aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Você sabe que nós estamos trabalhando esse tema, e esse tema, nossa, é muito poderoso. É um tema muito atual, que nós precisamos parar sim uns dias, parar sim algumas horas, para refletir mesmo sobre esse tema. Eu sei que para alguns talvez eles gostariam que aqui tivesse como ser mais cheio do Espírito Santo, como receber poder de Deus, enfim, mas esse tema é um tema que nós estamos precisando, todos nós, começando por mim também. E você sabe, queridos, que ser autêntico hoje é muito complicado, porque
a nossa sociedade ela tem se aprimorado, né? Ela tem se aperfeiçoado nessa matéria de falsificação. Parece que tudo que é exposto hoje, principalmente nas mídias sociais, não é muito verdadeiro. Então, falar de ser autêntico é um desafio para nós. E eu sei que vocês serão ministrados muito aqui esses dias. Hoje eu não quero me delongar muito. Eu sei que vocês vão ser poderosamente ministrados nesses dias. E a primeira coisa que tira a nossa autenticidade, a primeira coisa que tira a nossa originalidade é o pecado. O pecado, sem dúvida, é a primeira coisa que tira a sua autenticidade. Mas eu não quero falar de pecado porque eu sei que vão falar durante esse acampamento. Vocês serão ministrados sobre isso. Mas o pecado, de fato, é a primeira coisa que tira a autenticidade da sua vida. Amém? Diga assim, o pecado é a primeira coisa que tira a minha autenticidade. Mas eu quero falar aquilo que eu acho ser, de repente, a segunda coisa. E é claro que você tem que tomar cuidado com o pecado, você tem que lutar contra o pecado, você tem que extinguir o pecado da sua vida, todos os dias. Mas há uma segunda coisa que também tira a nossa autenticidade. E essa segunda coisa que eu quero gastar um tempo conversando com vocês nessa noite. Sabe o que é? É exatamente isso que eu ensinei aqui. O que vocês acham? Quem descobriu, levanta a mão e fala o que vocês acham que é. Não, você não pode, Duda. Primeira coisa, o pecado tira a autenticidade na vida do jovem, do adolescente. A segunda coisa, qual é? Mediante a encenação. Será que a minha encenação não ficou tão boa assim, Thiago? Hã? Olha só. A religiosidade. A religiosidade e a autenticidade não combinam. Diga assim, religiosidade e autenticidade nunca, jamais andam juntos. Amém? Eu sei que vocês desejam ser autênticos. Quantos jovens adolescentes querem ser autênticos? Levanta a mão. Eu sei que vocês querem ser autênticos. Então, pega essa. Você vai ter que lutar contra a religiosidade na sua vida. Porque a religiosidade, ela é uma falsificação da vida cristã genuína. Então, o religioso, ele apenas é um imitador daquilo que ele deveria ser. O que é ser religioso, pastor? Religioso nada mais é do que imitar apenas e não viver genuinamente o Evangelho de Cristo. Estão entendendo isso? Então, o religioso é aquele que está preocupado apenas em imitar. É por isso que a gente vive numa geração que gosta sempre de imitar, sempre de produzir aquilo que ela está vendo. Porque falta a autenticidade. Se eu não sou autêntico, eu vou procurar imitar alguém. Eu vou procurar imitar alguma coisa. E tem muito crente imitando ser crente. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, talvez você esteja se perguntando assim, pastor, vai falar de religiosidade numa GR Camp, onde a maioria são os adolescentes. Pastor, você deveria pregar isso num culto de domingo, pastor. Aonde a verada, com perdão, os irmãos, não estão assistindo no Facebook. Eu estou falando para a câmera agora, tá? Me perdoa, igreja amada, vocês não são religiosos nem velhos. Amém? Talvez você fale assim, pastor, né, tinha que ser num culto, ou um seminário de homens, um seminário de mulheres. Agora para nós, pastor, GR Camp, a geração revolução de Fátima do Sul, o senhor vem falar de religiosidade? Amados, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui nessa noite, religiosidade não é coisa só de velho. Religiosidade não é coisa só de crente antigo. Você sabia disso? Demorou para me descobrir. Quando eu tinha lá os meus 18, 20 anos,
eu olhava assim para os irmãos, né, mais maduros da minha igreja, e eu falava assim, nossa, que bando de crente careta, que bando de crente religioso, tem muita religiosidade aqui, amados. Mas eu fui descobrindo com o tempo que religiosidade não tem idade. Anota aí porque essa frase ficou bonitinha. Religiosidade não tem idade. E eu descobri o quê? Eu descobri que eu também tinha muita religiosidade na minha vida. E ainda tenho muita religiosidade. Todos nós, em algum momento, em algum ponto, somos um pouquinho religiosos. E isso tira a nossa autenticidade. Quer ser autêntico? Tira essa praga da religiosidade da sua vida. Pastor, mas adolescente pode ser religioso? Adolescente jovem pode viver na religiosidade? Não é coisa só para velho? Não. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico e com certeza você já fez. Pai, mãe, se eu estudar bem esse ano, se eu fechar no 3º bimestre, se eu tirar só notas boas, você me dá aquele celular? Você me dá aquele computador novo? Você me dá uma bike de R$5.000? O que é isso? Queridos, isso é religiosidade disfarçada. Por quê? Porque você está falando assim, se eu me empenhar, se eu me dedicar, você faz isso por mim? Você me recompensa nisso? O que significa? Isso é ter um comportamento religioso. E com Deus, muitas vezes, nós agimos da mesma forma. Da mesma maneira. A gente aprende isso com o nosso papai e nossa mamãe. A gente vai viver nesse relacionamento à base da troca. Né? O Diego agora está com uma palavra que ele está usando muito, né? Cadê o Diego? Meritocracia, né? A gente acha que com Deus é assim, eu me esforço e Ele me O que é isso, amados? Isso é religiosidade. Jesus, ele veio combater muito isso, ele combateu muito isso na vida dos fariseus e dos mestres da lei. E eu quero usar um texto como base bíblica nessa noite. Abra lá. Esse livro vai ser difícil para você achar. Eu vou dar um tempo para você procurar, porque realmente vai ser muito complicado você localizá-lo. Amém? Quem está com o aplicativo vai ser facinho. Mas quem está com a Bíblia de papel, porque afinal de contas, nós temos que usar a Bíblia de papel, né, irmãos? Apocalipse. Eu quero ver quem acha. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, que vai dizer assim: ao anjo da igreja, ou ao pastor da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho, olha o conselho de Deus: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha, a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos,
possas enxergar claramente. Amados, por muitas vezes eu olhei esse texto, a realidade triste dessa igreja, a igreja de Laodiceia, e eu falei assim, essa igreja ela tinha muitos problemas. Está nítido que ela tinha muitos problemas ao ponto de Jesus, é o próprio Jesus falando aí, ao ponto de dizer assim, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só a tamanha rejeição que Jesus tinha por essa igreja. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Mas só agora, recentemente, eu pude perceber um pouquinho qual era o problema principal dessa igreja. E pasme, o problema principal dessa igreja é religiosidade. Veja que a crítica de Jesus a essa igreja é uma crítica às obras dessa igreja. Ele está criticando as obras dessa igreja. Ele está dizendo assim, por causa dessas obras, você não é frio e nem quente. Mas porque és morno, eu vou vomitar-te da minha boca. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. E aí eu tive aquele insight, né? Teve aquele estralo. Eu falei, então o que é na verdade o crente morno? O que é na verdade o adolescente morno? O que é na verdade o jovem morno? Na verdade, o morno é o religioso. É aquela pessoa que não é nem quente e nem fria, ela é morna. E essa condição de mornidão espiritual não é uma condição daquele assim que não se envolve tanto. Muitas vezes a gente compreende esse texto dessa forma. Eu até caí no erro de pregar dessa forma, dizendo assim, o que é o crente morno? O crente morno é aquele que não se envolve, é aquele que não quer liderar uma célula, é aquele adolescente, é aquela adolescente que não quer participar do ministério de dança, é aquele que não quer aprender um instrumento para tocar no ministério da igreja, é aquela pessoa estática, aquela pessoa que não quer nada com nada, é o tímido. Amados, se fosse isso, Deus seria um Deus bem severo, não é verdade? Ao ponto de dizer assim, essa pessoa que não quer dançar, que não quer ministrar, que não quer liderar uma célula, esse crente, a situação dele diante de mim é uma situação tão terrível, eu abomino tanto, que eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ué Deus, mas só porque a pessoa não quer se envolver um pouquinho mais? E outra, nós teríamos um problema muito sério. Por quê? Porque todo mundo seria vomitado da boca de Deus. Porque vai depender do ponto de vista. Por exemplo, no meu ponto de vista, eu vou olhar pessoas que se envolvem menos do que eu, e eu vou dizer assim, é morno, será vomitado da boca de Deus. Mas, no ponto de vista de pessoas que se envolvem mais do que eu, pastores que se envolvem mais do que eu, que são dedicados mais do que eu, o que eles vão falar ao meu respeito? O pastor Bruno é morno. E Deus vai vomitá-lo da boca dele. Então, dependeria muito do nosso ponto de vista. A gente olharia para pessoas e a gente falaria assim, aquela pessoa se dedica menos do que eu. Aquela pessoa se envolve menos do que eu. Aquela pessoa deveria estar dançando no ministério de dança juntamente comigo, mas ela não quer nada com nada. Ela não quer ensaiar, ela não quer se esforçar. Ela poderia já estar tocando no ministério de louvor, mas ela não se envolve, fica naqueles acordes bolachões a vida toda, não sai do dozinho. E aí você vai olhar e você vai dizer assim, é morno. Amados, eu quero dizer para você que mornidão espiritual não está relacionado a você fazer e não fazer. É uma crítica de Deus sim às obras, mas não esse tipo de obra. O morno espiritual, para mim, é justamente aquela pessoa que é religiosa. Por quê? Veja bem, Jesus, ele identifica aqui 3 coisas. Ele fala assim, vocês de Laodiceia, vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Ou seja, aquela igreja pensava ter uma riqueza que na verdade não era riqueza coisa alguma. E aí Deus vai dizer assim, compre de mim ouro refinado no fogo. Depois, Jesus vai dizer assim,
vocês estão nus. Vocês estão pelados, para você entender a linguagem. Compre de mim vestes. E depois Jesus vai dizer assim, vocês estão cegos. Compre de mim colírio. Então ele vai usar essas 3 figuras. Ouro, roupas e o colírio. Vamos começar com o ouro. O que é ouro? O ouro, para quem lê minha postagem no Facebook hoje, o ouro é um dos metais mais preciosos da face da terra. E ele tem esse nome ouro por causa do nome do latim, que significa brilho ou brilhante, aquele que brilha. E o crente tem que fazer o quê? O que Jesus disse? Brilha a vossa luz diante dos homens. O crente, ele brilha. A Bíblia vai dizer assim, que a luz do justo é como... O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia Então olhe para o irmão que está do seu lado, para o jovem, adolescente que está do seu lado, fala assim, você é um pedacinho de ouro. Amém? Por quê? Porque a característica do ouro é brilhar. Agora, o ouro também, queridos, ele é um metal mole. Ele é um metal que é facilmente manuseado. Ele é flexível, ele não é tão duro e ele não é tão rígido. Então, o cristão, o jovem adolescente que não é religioso, ele é facilmente manuseado. Ele é flexível. E o religioso? Como é que é o religioso, Tiago? O religioso é assim. Você chega para ele e fala assim, você não é religioso, tá, Tiaguinho? Só vou fazer uma comparação. Você fala assim, Tiaguinho, você está fazendo isso errado. Mude a sua postura. Mude o seu jeito de falar. Aí, ele não é ouro. Ou ele é um ouro de péssima qualidade. Não é um cristão autêntico. Ele é um ouro que é uma imitação. E ele é rígido. Ele é muito duro. E o religioso, ele vai bater o pé. Ele vai falar assim, não, eu não mudo coisa nenhuma, não. Se Deus quiser, ele me mude. Mas eu sou assim. Nasci assim e vou morrer. É a síndrome da Gabriela. Né? Eu nasci assim. Eu vivi assim. Vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Vai para o inferno também, com a religiosidade. Então, olha só. O crente autêntico, ele é ouro. Por quê? Porque ele é flexível, ele é mole, ele é maleável, ele é fácil de manusear. Aí você já começa a lembrar, né? Fala assim, pastor, é por isso que lá na minha célula tem pessoas que são mais fáceis de lidar, não é assim? São mais fáceis de manusear. Faz alguma coisa errada e eu vou lá, dou uma dica, a pessoa já aceita e já muda a postura. Mas pastor, tem gente que, vou te falar uma coisa, é duro, é rígido. Não muda, pastor. Sabe por quê? Religiosidade. Agora, o ouro também, dizem, né? Acredito que sim. Dizem que o ouro, ele tem uma condutividade muito boa. Por isso que usam outros elementos para poder facilitar a transmissão de correntes elétricas, né? Diz que os computadores, os processadores, diz que tem ouro na composição, porque a condutividade do ouro é muito boa, assim como o cobre. Sabe o que eu aprendo aqui? O cristão que é autêntico, que não é religioso, ele é um condutor por natureza. Ele não retém nada para ele. Ele quer transmitir. Você tem uma ideia? Faz um teste. Você tem uma ideia, Tiago, você que é líder da GR ou você que é líder da tua célula. Você teve uma ideia, você falou que nem a Claudinha. Agora a rede vai, né? Zaz! Aí você pega uma pessoa que não é ouro. Você pega um latão, você pega eu não sou eletricista, né, mas você pega um produto aí, um metal que é muito ruim de condutividade.
Aí você pega e muito entusiasmado e conta a sua visão, o seu plano. E você fala assim: esse ano nós vamos fazer isso, esse ano nós vamos fazer aquilo. E você vai ver, vai ser uma bênção, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar células. Só que você não está falando para ouro. E aí aquela pessoa não tem condutividade. Aquela pessoa não vai transmitir o seu coração aos outros. E na sua frente, o religioso é assim. Na sua frente ele vai falar assim: nossa, que 10, que top, Claudinha, minha líder amada. Nossa, isso é de Deus, vamos orar por isso, vamos fazer sim. Na frente o religioso é assim, né? Mas depois, quando sai dali, não tem condutividade, não sabe transmitir, não sabe dar continuidade. E pelo contrário, acaba matando, acaba dizendo assim: eu acho que não vai dar certo coisa nenhuma não. O religioso é desse jeito. Não tem uma boa condutividade. Então, o religioso, ele pensa que é ouro. Ele pensa que é precioso. Ele pensa que ele está brilhando. Já viu o religioso? O religioso, ele tem um ego que não cabe no peito. Ele acha que ele está abafando. Ela acha que está abafando, é religiosa. É religioso, tem um orgulho espiritual assim, ó, que parece que vai sair pela boca. Pensa que está brilhando, mas não está brilhando. Pensa que tem uma boa condutividade. Pensa que pode estar no meio da liderança. Pensa que pode compartilhar com o coração da liderança, mas não pode. Por quê? Porque não é capaz de transmitir visão, não é capaz de transmitir sonhos, não é capaz de transmitir projetos. Você, jovem adolescente, que você está me ouvindo hoje, grude no Tiago e na Duda. Seja bons condutores. Seja ouro de verdade. Quando for passado a você alguma visão, alguma ideia, algum propósito, você coloca isso no seu coração e você fala assim: pode contar comigo, eu vou dar continuidade, eu vou transmitir, porque eu sou ouro, amém? O religioso, ele mata tudo que chega nele. Você conhece ou já conviveu com pessoas assim? Que mata tudo que chega nele? Por isso que hoje, queridos, eu tomo muito cuidado em compartilhar os meus sonhos, os meus projetos com pessoas religiosas. Por quê? Porque não tem condutividade. Vai matar. Estão entendendo? Diga amém. Em segundo lugar, Jesus vai dizer assim: compre de mim roupa. Roupa na Bíblia, vestimenta, vestes na Bíblia, significa o quê? Quem dá o palpite aí? O que significa, Diegão? Você sabe. Vestes na Bíblia significa... Ninguém sabe? Bruna, você não teve esse módulo? Boa, você se livrou, hein? Vestes na Bíblia, pastora Renan. Vestes na Bíblia significa santidade. É por isso que nós receberemos novas vestes. Agora, e o religioso? O religioso, queridos, ele pensa que ele é santo. É ou não é? Já conheceu o religioso, mas religioso assim, até o fio do cabelo? Gente, ele pensa que ele é santo. Ele pensa que ele vive numa santidade assim, ó. Ultra, né? E o religioso, ele tem um detalhe muito curioso. O religioso, ele ora, sabia? Ora. Os fariseus não oravam? Oravam 3 vezes ao dia. O religioso, ele ora. Mas alguma coisa interessante assim que eu não consigo entender. Eu queria entrar na cabeça de alguns religiosos para entender como é que funciona isso. O religioso, acontece um negócio muito interessante com ele. Além dele orar, automaticamente os outros param de orar. É uma coisa assim, queridos, que só tendo a cabeça de religioso para entender. Então ele ora 3 vezes ao dia. Lembra do fariseu e o publicano? Eu não sou como esse publicano. Eu oro.
eu tenho minha vida de oração, eu tenho minha vida de devoção. E o religioso é aquele que ora e pensa que os outros pararam de orar. O religioso é aquele que jejua e pensa que ninguém mais jejua, só ele. É aquele que lê a Bíblia e pensa que ninguém mais lê a Bíblia, só ele. É o religioso e é a religiosa. É assim que acontece. Muitas vezes acontece também no meio da juventude, no meio dos adolescentes. Queridos, eu sou um motivador. Eu gosto assim de impulsionar as pessoas a ter uma vida de santidade, mas uma vida de santidade autêntica, não uma vida de santidade religiosa, porque quando você vive na santidade, que é uma falsa santidade, uma religiosidade, você está achando que você está abafando, que as suas vestes são vestes de santidade, que as suas vestes assim causam inveja em todo mundo, mas na verdade você está nu, você está peladinho. É por isso que os crentes do passado, não hoje, graças a Deus, é por isso que, mas muitos crentes hoje também, né, que são religiosos, eles têm a vestimenta, assim, a primeira norma da vida cristã é a vestimenta. Porque muitas vezes está vendo simplesmente uma vida de religiosidade. Então, santidade, vestes na Bíblia, significam santidade. E o religioso, ele pensa que ele está vestido, mas na verdade ele está nu. Por isso que Jesus disse assim, compre ouro de verdade. Você viu que Jesus fala assim, compre de mim ouro refinado porque tem ouro que não passa pelo teste do fogo. É ouro de péssima qualidade. Tem cristãos que, queridos, se o fogo consumidor descer, sabe, a gente deveria tomar cuidado um pouquinho com essa questão do fogo. A gente gosta muito do fogo, né? Não é verdade? Fire, fogo, a gente fala muito de fogo. Mas, amados, e se o fogo consumidor descer mesmo, para refinar, para ver o que é ouro autêntico e o que é ouro de má qualidade? O que aconteceria em nosso meio? Então, Jesus vai dizer assim, compre ouro verdadeiro, igreja de Laodiceia. Vocês estão achando que vocês estão abafando, vocês estão achando que vocês... E às vezes a gente olha para essa riqueza e fala assim, não pastor, é riqueza material, era uma igreja muito próspera. Não, queridos, naquela época não tinha igreja próspera não. As igrejas eram perseguidas naquela época, o povo não tinha templo, o povo não tinha som, o povo não tinha, como é que chama aquele negócio ali do Pedro? MacBook. Ou seja, é ouro. Não é essa riqueza, né? Não é essa riqueza, não. O Fabinho está precisando comprar pedal. Ele já está há 2 anos aqui conversando com a Laura, né? Por causa do preço do bicho. Então, não é essa riqueza material dessa igreja. Era uma falsa riqueza. Quando eu falo assim, vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Não é isso que o texto fala? Vocês são pobres. E Jesus vai dizer assim, compre de mim ouro verdadeiro. Diga assim, eu quero o ouro autêntico, ouro verdadeiro. Diga assim, eu quero estar vestido com vestes santas e não vestes de religiosidade. Amém? Agora, por último, o que Jesus fala? Compre de mim ouro que já passou pelo teste do fogo, roupas, e Jesus diz assim, leva um pouquinho também para ajudar nessa religiosidade sua, igreja de Laodiceia, leve um pouquinho de colírio também, para você passar nos seus olhos. Ah, amados, isso tem tudo a ver com o religioso. Por quê? Porque o religioso, ele é cego. É ou não é? Ele é cego. Ele é muito bom para enxergar o defeito mas a trave, não foi isso que Jesus disse? Por que você está preocupado com um gravetinho, com um argueirinho, um argueiro que está no olho do seu irmão religioso? Tira primeiro o galho do seu, tira primeiro a trave do seu, só imundice. Oh, não, já não falou isso não. Mas
O religioso, ele não tem visão. Diga assim comigo, o religioso não tem visão. Queridos, é cego. Está obstruído pela religiosidade. É por isso que Jesus fala assim, coloca um pouquinho de colírio aí, porque você acha que você tem visão, você acha que você está enxergando muito, mas você está cega, você está cego. Está cego. O religioso, se você pegar esse texto de Apocalipse e fizer apenas um levantamento, não precisa fazer todos, mas faça um breve levantamento das críticas que Jesus fez aos fariseus, aos mestres da lei, você vai falar assim, uau, era isso mesmo, essa igreja era religiosa, ela achava que tinha riqueza, mas era pobre, essa igreja achava que estava vestida, mas estava nua, e essa igreja achava que tinha visão, mas era cega. Pessoas religiosas, elas pensam que tem uma riqueza, mas na verdade é pobre, é miserável. Pessoas religiosas pensam que estão vestidas, mas na verdade estão nuas, peladinhos e peladinhas da Silva Sauro, dizia minha mãe. E pessoas religiosas pensam que têm visão, mas tem visão mesmo, para enxergar a vida dos outros, para olhar aquilo que está errado. Por que eu fiz essa encenação no começo? Eu acho que a letra ficou muito pequena. Não ficou não, queridos. Está lindo, com exceção desse I aqui, que está menor mesmo do que os outros. Estou brincando. Mas o religioso é assim, ele chega no ambiente e ele detecta facilmente o que está errado. É por isso que o religioso tem a serventia dele também na igreja, porque ele consegue identificar o que está errado. E se a gente for sábio, a gente pelo menos ouve assim, eu acho que aí tem um pouquinho de razão. Mas o religioso, ele detecta o que está errado na vida dos outros, no ministério dos outros. O religioso ora para a GR, aqui de Fátima do Sul, e fala assim, nossa, essa juventude, a GR, será que não tem liderança não? Será que não tem pastores lá sobre eles não? Dançando na igreja, pulando, né, fazendo festa junina, né? Não foi que falaram aí? Festa junina, que festa junina? Festa junina o quê, querido? Só porque a gente comeu milhinho assado? Estava gostoso. Só porque o pessoal veio assim, né? É country. Mas para o religioso é festa junina. Tudo pecador. Não, queridos. Nós viemos, nos alegramos, foi uma festa maravilhosa, amém? Então, o religioso, ele olha na perspectiva dele. O religioso, ele olha aquilo que ele quer enxergar. Está com um galho nos olhos, está com uma trave nos olhos, não consegue enxergar o que de fato é. Fuja da religiosidade. Fuja, todos nós temos um pouquinho de religiosidade, tá, queridos? É uma coisa que a gente tem que lutar pro resto da vida. Eu confesso a vocês, muitas vezes as minhas atitudes são também atitudes de uma pessoa religiosa. Mas todo instante, o Espírito Santo de Deus está me confrontando e não me cobrando. A gente já aprendeu isso lá no seminário, né, Claudinha? O Espírito Santo não cobra ninguém. Mas o Espírito Santo está falando, olha, cuidado com isso. E isso vai tirar a autenticidade da sua vida. Quer ser autêntico? Fuja da religiosidade. Você vai ter que lutar contra o pecado. Acredito que vai ser falado isso nesses dias. Mas tome muito cuidado com a religiosidade. Autenticidade e religiosidade não andam junto. Eu posso contar aquela paradinha que vocês vão dar no último dia ou é surpresa? Eu ia fechar com chave de ouro, mas você está sendo religioso. E por que não tem um tecladinho no fundo ali? Se não tiver um tecladinho, queridos, a mensagem não flui. Vão lá fazer um tecladinho assim, ó. Amém? Para a gente encerrar, não vou falar não, Tiagão, tá?
Mas olha só, alguém tem um documento aí para me emprestar? Eu ia trazer o meu. Alguém tem um documento? Gente, vocês não andam com documento, não? Aqui, ó. Posso mostrar na câmera lá? Queridos, este é um documento. E, pelo que consta, é um documento autêntico. Autêntico. Deixa eu ver se está vencido, que aí agora já corrijo aqui ao vivo. Não está vencido não. Então, esse documento é um documento autêntico. Autêntico. O que o falsificador, ele usa para falsificar um documento? Você sabe o que é que ele usa? Ele usa o documento original. Qual é a matéria-prima do falsificador? Aquilo que é original. E o falsificador, ele olha para aquilo que é original e se esforça. E ele começa a treinar as suas habilidades. E ele observa os detalhes. Ele olha bem os detalhes. Mas a ideia dele é fazer algo falso. Apenas imitar. Só que se você tira aquilo que é original do falsificador, ele não produz mais nada. Porque ele não tem matéria-prima. Um falsificador, ele não pode pegar um documento que é falso já e tentar fazer um outro documento mais falso ainda. Ele vai na fonte. Ele vai naquilo que é original. Agora, mesmo olhando para aquilo que é original, para aquilo que é autêntico, ele consegue produzir algo original, algo autêntico, sim ou não? Não. Por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, tudo que ele vai produzir vai ser falso. Trazendo isso para as nossas vidas, trazendo isso para a nossa vida cristã. A pessoa que é autêntica, a pessoa que quer ser verdadeira, o que é autêntico? É ser verdadeiro. É ser uma pessoa original. É não ser imitação barata. É não ser algo sintético. É não ser uma bijuteria. É ser um ouro verdadeiro e valioso. Então, o autêntico, que é autêntico de verdade, ele olha para a palavra de Deus, não para pegar algumas coisas para validar os seus erros, mas ele olha para cá e fala assim: eu quero andar conforme tudo que está aqui. Eu não quero ver uma vida de religiosidade. Eu não quero manipular a palavra de Deus. Eu não quero olhar para aquilo que é original e fazer uma imitação barata disso daqui. Eu quero olhar para aquilo que é original, para que eu também viva uma vida autêntica. O religioso é aquele que nunca consegue viver verdadeiramente a palavra, mesmo que ele esteja olhando, mas o propósito dele é simplesmente imitar. É por isso, queridos, preste atenção, é por isso que muitas vezes nós somos enganados. É por isso que volta e meia você olha assim e fala assim: mas aquela pessoa, por que ela fez isso? Por que ela falou de mim? Por que ela fez isso comigo? Por que ela fez isso com a igreja? Por que está falando mal da igreja? Por que está defamando a igreja? Por que agora está lutando contra a igreja? Sabe por quê? Faltou originalidade. O religioso, ele sempre busca aquilo que vai massagear o seu ego, que vai massagear a sua própria religiosidade. Por quê? Porque não tem brilho, porque está nu e porque não tem visão. Então, o que resta para essa pessoa?
apenas uma vida de imitação barata. Eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Deus chamou você, Deus chamou a mim, para que sejamos crentes verdadeiros. Essa geração, ela só será uma revolução nessa cidade, Tiago, quando ela aprender a ser verdadeira, original, autêntico. Amém? Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu preciso ser verdadeiro. Diga assim: Senhor, eu preciso ser autêntico. Diga assim: Senhor, eu preciso ser original. Diga assim: tira da minha vida todo falso brilho, toda roupa imunda, e tira dos meus olhos toda trave. Diga assim: eu quero ter visão. Aleluia. Feche seus olhos. Continue orando, continue buscando essa autenticidade que somente Jesus pode dar a você. Pai, nós queremos te pedir nessa noite, nesse primeiro dia, Deus. Eu sei que muitas coisas boas ainda vão acontecer aqui. Eu creio, Deus, que muitos momentos intensos ainda nós teremos, Pai, nesse acampamento. Eu creio, Deus, que o melhor ainda está por vir. Mas nós queremos, Pai, iniciar em cima desta plataforma. Nós queremos iniciar, Deus, dizendo para nós mesmos, para o nosso coração, que nós não queremos ser religiosos, mas nós queremos ser autênticos no Senhor. Jovens, adolescentes, cristãos autênticos e verdadeiros. Nós queremos, Pai, que a nossa luz brilhe diante dos homens e que eles vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor. Nós queremos, Espírito Santo, estar vestidos com vestes de santidade. E nós queremos, Pai, que os nossos olhos estejam abertos. Queremos ter visão, em nome do Senhor Jesus. Dê visão, Deus, para essa juventude. Dê visão para esses adolescentes. Tira toda a religiosidade. Tira, Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tira, Deus, tudo aquilo, Pai, que tem roubado a autenticidade desses adolescentes. Tira, Senhor, e coloca neles um coração autêntico, uma mente autêntica, um espírito autêntico. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vai lá, Tiagão.